Olá, boa tarde pessoal, aqui é o professor Washington e hoje nós vamos continuar falando sobre o Estado brasileiro. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a independência do Brasil e a monarquia brasileira. Bom, a monarquia brasileira ela acaba em 1889, né, com um golpe de Estado que instaura a República no Brasil. Bom, há um problema do ponto de vista sociológico e histórico que a gente deve prestar muita atenção, que é o seguinte, as chamadas rupturas e as chamadas permanências. Quando a gente fala de ruptura, a gente está falando de uma quebra, né? Em termos de continuação de uma determinada coisa. Então, quando eu falo de ruptura política, eu estou falando que a gente rompeu com uma forma de governo, que era o governo monárquico, e instauramos um modelo republicano. E isso exige uma reorganização do ponto de vista político. Numa monarquia, por exemplo, como a nossa, o cargo de imperador não era elegível, era hereditário, e era vitalício e intocável. E dono exclusivo do poder moderador, o que dava a ele a possibilidade de interferir no jogo político de acordo com o seu entendimento. Isso não é possível em uma república. Em uma república, há os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, com seus pesos e contrapesos que, teoricamente e idealmente, devem se limitar no ponto de vista saudável, de fazer a coisa funcionar e não deixar que um poder ou um indivíduo seja mais poderoso do que o outro. Isso foi feito. No entanto, a gente tem uma permanência, uma manutenção da organização social. O que isso quer dizer? Que nós nos tornamos uma república, mas toda a desigualdade social, que era fruto de uma sociedade estruturalmente desigual, ou seja, uma sociedade que produzia desigualdade. A desigualdade não era fruto da competência ou incompetência, mas era fruto da própria sociedade que, no limite, impedia que grupos inteiros ascendessem socialmente. Assim, haviam, obviamente, as exceções, mas na maioria esmagadora dos casos, a desigualdade ela era perpetuada e passada de geração para geração. A República não resolveu esse problema. A República, em termos de discurso, em termos de promessa, surgia como uma possibilidade de resolver esses problemas, que não foram resolvidos, aliás, até hoje, 2020. Então, em uma sociedade que ela se organiza de forma estrutural, cujos pilares produzem desigualdade, acabar com isso requer uma reorganização da própria sociedade, coisa que não aconteceu com o advento, com a proclamação da República. Então a gente vai ver que do ponto de vista político, da organização do Estado, nós implementamos um Estado federalista, ou seja, um Estado descentralizado, tendo como modelo o liberalismo dos Estados Unidos, em que cada Estado tem um grande grau de liberdade diante do poder central. Então, esse liberalismo, ele na verdade casou com os interesses das oligarquias locais. A gente vai ver que é nesse momento que se reforça ainda mais a figura do coronel, que é aquele mandatário local, é aquele sujeito que não necessariamente tem um cargo político, pode até ter, mas não necessariamente tem. Mas as grandes oligarquias, as elites locais passaram a governar os seus respectivos estados com o mínimo de intromissão do poder federal, ou seja, do presidente da República, Senado e assim por diante.
Então esse liberalismo, ele, ao invés de ser utilizado da forma positiva, né, fazendo com que cada estado pensasse as soluções para os seus problemas, né, de acordo com as suas características, esse liberalismo ele vai ser utilizado da forma negativa, ou seja, com uma não interferência nos assuntos das elites locais. Tá bom? Do ponto de vista econômico, implementamos, na medida do possível, o liberalismo econômico, ou seja, uma não intervenção na economia. Por que eu disse esse é relativo? Pelo seguinte motivo. Houve, obviamente, tentativas de interferência na economia. É só a gente lembrar do plano de industrialização do Rui Barbosa, logo no início da República, que não deu certo. Então a gente vai ver que, variando de grau para grau, há uma não interferência, mas não interferência não no sentido clássico do liberalismo, de deixar a economia se organizar por si própria. Houve uma não interferência no sentido de não prejudicar os interesses das elites locais. É só a gente lembrar que o Convênio de Taubaté, em 1906, feito na cidade de Taubaté, em São Paulo, fez com que os governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro se comprometessem a comprar o excedente da produção de café. Isso é uma interferência direta no mercado. Então, ao invés de deixar os produtores se organizarem por si próprios, o que o Estado faz? Ele compra o excedente, com isso artificialmente mantém o preço do café elevado. Ora, mas se o Estado compra o excedente, o Estado não tem dinheiro, o dinheiro vem dos impostos. Isso é o que a gente chama de privatização dos lucros e socialização das perdas. Porque o Estado pega o dinheiro do imposto de todo mundo e investe para beneficiar uma classe específica. Com o passar do tempo, o governo central passou a fazer isso também. Então, isso não é uma atitude liberal, do ponto de vista econômico, porque o Estado está interferindo diretamente na economia. Então, lembre-se, esse liberalismo aqui é no sentido de não atrapalhar as oligarquias locais. E quando elas chamarem o Estado vai ajudar. Essa república também é conhecida como a República do Café com Leite, né, que vai entre 1889 até 1930, porque há um revezamento, ainda que de forma tensa e nem sempre muito harmônica, entre Minas Gerais e São Paulo. São Paulo porque era o estado com maior poder econômico, são Minas Gerais porque tinha o maior curral eleitoral. Então a gente vai ver que isso faz com que esses dois estados se revezem no poder federal. Tá bom? No que diz respeito à organização do Estado, há uma ausência de racionalização e de burocratização. Então, para você, por exemplo, ter um cargo de delegado, que hoje tem todo um processo muito difícil, né? Porque o Estado quer o melhor candidato, naquela época não, é indicação. E outros tantos cargos também eram indicação. Então ocorria que muitas vezes a pessoa que ocupava um cargo público não era profissional da área, era um apadrinhado. Daí patrimonialismo, que é uma característica até hoje do Estado brasileiro. Ou seja, os servidores públicos, os agentes públicos, seja político ou um agente ou outro servidor público, utilizam os benefícios do Estado utilizam o poder do Estado para benefício próprio. Isso é o patrimonialismo. Você usa o que é público como um patrimônio privado para a sua vantagem privada. O que, obviamente, não é adequado. Se a gente olhar para o modo liberal de entender o Estado como uma máquina pública que deve servir aos interesses públicos, ou seja, de todos os cidadãos. A Primeira República, ou a República Velha, ou a República do Café com Leite, os três nomes valem, acabou com uma revolução. O Getúlio Vargas, apoiado por militares, pega em armas e derruba o governo. E aí o Getúlio Vargas vai se instaurar no poder
em 1930 e só sai quando também é expulso por um movimento militar em 1945. Então é importante a gente lembrar que o Getúlio Vargas ele foi, aliás, até hoje, um marco divisório da política brasileira, um antes e um depois, a gente poderia falar, em termos de política. Porque o Getúlio Vargas ele vai fazer um esforço de criação de uma identidade nacional, ou seja, criar, abre aspas, o brasileiro, a identidade brasileira. Não é à toa que a gente vê que é nesse momento que surge o conceito de democracia racial, que busca apagar o racismo estrutural do Brasil, um racismo que faz com que as populações, e até hoje faz com que as populações afrodescendentes tenham seus direitos básicos ou excluídos totalmente ou materializados de forma precária. Então, há uma tentativa de camuflar esse racismo brasileiro. Não funciona muito bem, mas é uma tentativa. Do ponto de vista político, há uma modernização do Estado. O Estado brasileiro tende a ser mais burocrático e profissional. Do ponto de vista econômico, o Estado atua como um indutor do crescimento econômico. É só a gente lembrar de algumas grandes estatais dessa época, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce. Então, tudo isso a gente vai ver, e outras tantas, a gente vai ver que o Getúlio Vargas ele faz o Estado agir como um indutor do crescimento. O Brasil estava muito atrasado na corrida industrial. Vai ser a partir do Getúlio Vargas, na década de 30 e 40, que o Brasil entra em um processo de desenvolvimento industrial. Bom, de um lado a gente vê que, do ponto de vista econômico, isso funciona, né? Apesar do Brasil estar sofrendo com as consequências da crise de 29, do ponto de vista econômico, o Brasil ele entra em uma reta ascendente. Do ponto de vista social e trabalhista, surge um movimento do trabalhismo, que no período antes do Getúlio Vargas, as relações de trabalho no Brasil eram muito complicadas, não haviam leis trabalhistas, a situação dos trabalhadores do Brasil, com poucas exceções, se assemelhavam às condições de trabalho de um trabalhador inglês do século XVIII virada para o século XIX. Ou seja, péssimas condições de trabalho, muitas horas de trabalho, nenhum tipo de lei que proteja o trabalhador em relação trabalho e capital. Então a gente vai ver que o Getúlio Vargas ele entra nessa jogada. Por quê? Nós estamos falando de um mundo que já assistiu à Revolução Russa. E ninguém quer pagar para ver de uma revolução parecida ocorrer no seu território. Vargas muito menos. Então o que o Vargas faz? Ele se utiliza do Estado e da sua força. Em 1937 o Getúlio Vargas ele já aplica o autogolpe, já instaura no Brasil a ditadura do Estado Novo. O que ele faz? Ele aproveita a sua força política, ele centraliza politicamente as decisões na figura dele, e ele empurra de cima para baixo todo um conjunto de leis, que é para poder regular o trabalho no Brasil, a relação capital-trabalho. E aí, olha só, quando ele cria, por exemplo, o Ministério do Trabalho, o que ele está dizendo na prática? Se um conjunto de leis, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que ele promulga em 1943. Com isso, ele está querendo dizer o seguinte: se há um problema na relação entre patrão e empregado, quem resolve é o Estado. Olha só, o Estado vai ser o ator que decide os conflitos. Não vai ter mais conflito capital-trabalho direto. O Estado vai fazer o papel de mediador. Com isso, o Getúlio Vargas ganhou o apelido de pai dos pobres e mãe dos ricos. Porque se de um lado garante-se o benefício da classe trabalhadora, um conjunto de benefícios de proteção social, do outro lado também há um controle por parte do
trabalhador. Não é à toa que nesse momento o sindicato, por exemplo, só pode se criar um sindicato com a anuência, ou seja, o governo tem que deixar, tem que permitir, com a permissão do governo. E é algo que a gente chama de sindicalismo pelego, ou seja, o líder do sindicato, em geral, não é um sujeito que está a favor dos trabalhadores, mas sim a favor do governo, a favor do Estado, a favor dos patrões. Então ele é o cara que amortece a tensão que ainda existe. E qualquer outro problema, não importa quem está certo ou quem está errado perante a lei, quem julga é o Estado. Então, com isso, esvazia-se muito o sindicalismo do Brasil. O sindicalismo brasileiro, que era altamente combativo na década de 20, a partir da década de 30, da década de 40, ele vai se esvaziando. O sindicato passa a ser um local muito mais recreativo e muito menos político. Essa situação só vai mudar no final da década de 1970, início da década de 1980, com a formação do chamado novo sindicalismo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nesse momento aqui, o que é importante a gente saber é que o Vargas, com isso, ele cria um modelo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, cria um modelo de liderança baseado no populismo, em que ele, governante, se torna o pai, digamos assim, da nação, o protetor da nação, o sujeito que vai resolver os problemas. E com isso terminamos essa parte da aula.